Olá, boa noite. O Ministério Público é definido pela Constituição Federal como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pois é, esse órgão tão importante para a democracia está completando 42 anos no Acre. E para falar dessas e de outras questões que envolvem o Ministério Público, o meu convidado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Eliseu Buquemaia. Boa noite, doutor Eliseu. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Para mim também é um prazer muito grande falar para os ouvintes da TV Aldeia. Doutor Eliseu, 42 anos de Ministério Público no Acre. Nós temos muito a comemorar? Olha, hoje nós podemos dizer que temos muito a comemorar, porque o nosso Ministério Público ele nasceu pequeno e foi crescendo, e hoje nós podemos dizer que já é um Ministério Público grande. Muito embora o nosso número de membros sejam pequenos, mas na sua atuação institucional nós somos grandes. Hoje estamos nivelados a qualquer Ministério Público do Brasil. Doutor Eliseu, o Ministério Público, inclusive, ainda isso na minha visão, ainda é uma instituição estranha para boa parte da população. Vou esclarecer melhor, porque assim guarda muitas particularidades. Por exemplo, não está vinculado diretamente ao Executivo, nem ao Legislativo, ou mesmo ao Judiciário, tem sua autonomia. Inclusive, chama o Ministério Público de quarto poder, né? Ora é parte, ora é fiscal da lei. Como é que nós podemos definir aqui, para ambientar o telespectador, o Ministério Público? Bem, hoje nós podemos definir assim, numa linguagem bem popular, que o Ministério Público é uma instituição independente que está basicamente a serviço da comunidade. Uhum. Com a Constituição de 88, o Ministério Público teve várias atribuições que muitas vezes o cidadão da periferia não conhece. Nós temos a atuação na área hoje da cidadania e saúde, uhum, do meio ambiente, do crime organizado aqui, com o controle externo da atividade policial, promotoria especializada dos conflitos agrários, da criança, do adolescente, enfim, de uma gama enorme de atuação hoje, que é um serviço especializado que nós temos. Sem dúvida, o senhor falou na atuação, e aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Quais são os instrumentos, quais são as ações que o Ministério Público utiliza para fazer a defesa da coletividade? Bem, hoje nós temos como um instrumento eficiente a ação civil pública. Uhum. Isso, e também o inquérito civil público, onde ele pode gerar uma ação criminal ou uma ação civil, no sentido de compelir o gestor público a cumprir com a sua função. Por exemplo, o cidadão que tem um atendimento insatisfatório no hospital, ele pode procurar o Ministério Público, que nós iremos tomar as providências necessárias para que ele tenha esse atendimento, porque muitas vezes existe a estrutura e o que não existe é aquele esforço, aquela boa vontade em atender bem o cidadão. Então nós temos esses instrumentos hoje para compelir. Isso estou utilizando só esse exemplo, mas na área da cidade também, em que o cidadão não tem aqueles serviços básicos, que nós temos feito muito o ajustamento de conduta. Uhum. O ajustamento de conduta é um contrato em que o gestor se obriga, num determinado tempo, a executar aquele serviço. Uhum. E se ele não executar, aí automaticamente a gente entra com a devida ação. O senhor falou que o Ministério Público começou pequeno, né, e hoje ele já está bem mais estruturado. Eu queria saber exatamente isso. Como é que está a estrutura hoje do Ministério Público no Estado? Bem, a estrutura hoje, para a demanda que nós temos hoje no Estado, ainda ela é pequena. Uhum. Nós temos hoje 37 promotores e 11 procuradores. E isso é insuficiente, esse número. Nós temos aqui uma falta de pelo menos 10 promotores na capital hoje. Uhum. Só na capital? Só na capital. Uhum. E isso, o interior também ainda precisa de pelo menos mais uns 5 para atender de forma satisfatória. Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é uma cidade grande, como é que está de promotores? Nós temos hoje só 2 promotores, enquanto que o Judiciário dispõe de 3 juízes lá. E você sabe que onde existe uma vara judicial, o juiz não pode realizar a audiência sem a presença do promotor.
Então, isso vem prejudicando, inclusive, a produtividade da comarca de Cruzeiro do Sul, em razão da falta de promotor. Agora, mesmo diante dessa deficiência que o senhor está citando, todos os municípios estão cobertos com promotores? Olha, todos não, mas a gente tem atendido... Porque tem comarca que deve agregar, né? Nós temos, por exemplo, uma série de municípios. a comarca do Bujari, em que não há um juiz permanente lá. Então, quando o juiz vai para o município fazer as audiências, nós mandamos um promotor também. Então, a gente, de forma precária, mas está sendo atendido. Doutor Eliseu, nós vivemos aqui no Acre um período muito difícil nos anos 90, um período, inclusive, em que as instituições, principalmente as instituições ligadas à justiça, estavam em xeque, né? Foi o período em que atuou aqui atuaram grupos de extermínio, o famoso Esquadrão da Morte. Aquele foi o período mais complicado de atuação do Ministério Público, foi o período mais difícil para o trabalho do Ministério Público? Sem dúvida, eu considero que foi o período crítico que nós vivemos. Mas essa dificuldade, ela trouxe também um lado positivo, que nós conseguimos se consolidar como uma instituição corajosa e que realmente cumpriu o seu papel. E isso eu digo com orgulho, porque hoje, a nível nacional, nós temos referências. Tem Ministério Público de grandes estados aí que vem buscar a nossa experiência no combate ao crime organizado. Então, isso, de certa forma, compensou para nós o trabalho, as dificuldades, inclusive o risco que a gente enfrentou quando iniciamos esse trabalho. Risco que não foi pequeno, né? Sem dúvida, ameaças concretas de morte, mas isso nada intimidou o nosso grupo e a gente enfrentou com muita força e, graças a Deus, nós podemos dizer que vencemos. Então, Eliseu, o senhor como promotor trabalhou muitos anos na vara criminal, inclusive. Fazendo um paralelo com aquela época, é possível efetivamente afirmar que hoje nós vivemos um outro tempo? Sem dúvida. Eu, quando fui lotado na promotoria do júri em 1994, logo em seguida eu já comecei a detectar esses homicídios sem autoria. E em torno de 95, 96, eu já identifiquei que havia uma organização aqui praticando crimes e que tinha toda a proteção do aparato de segurança do Estado. Então, nós podemos afirmar com absoluta convicção que o crime organizado aqui, ele floresceu em razão, basicamente, da inoperância da segurança pública, né? Das instituições encarregadas. Porque tanto a Secretaria de Segurança à época como a Polícia Militar, eles não tomavam nenhuma medida no sentido de combater essa atividade criminosa. Havia um cenário propício para que essas organizações se instalassem, né? Sem dúvida. E o que permitiu esse crescimento dessa organização justamente foi a inoperância do Estado. E eles, a partir do momento que começaram a dominar a cúpula das instituições, ficou fácil daí. E foi exatamente isso. As autoridades encarregadas, responsáveis, não tomaram providência. Argumentavam que tinham medo, né? Mas tem um dispositivo na lei que diz que o policial, por exemplo, ele tem o dever de enfrentar o perigo. Então eles foram omissos em relação a esses fatos. Agora, doutor Eliseu, falando em novo tempo, o Acre vive hoje um momento de tranquilidade, né? O Estado democrático preservado, as instituições funcionando. Como é que o senhor avalia esse momento atual que nós vivemos? Eu posso dizer que nós vivemos um momento muito bom no Ministério Público. Apesar ainda das dificuldades em razão do reduzido número de membros que nós temos, mas nós temos crescido de forma satisfatória e procurando estender todos os benefícios que nós podemos proporcionar à população. E aqui eu quero adiantar que nós, dentro da programação que nós vamos realizar em homenagem ao aniversário de 42 anos, nós vamos lançar um programa que é O Ministério Vai à Escola. É um programa em convênio com as Secretarias de Educação Estadual e Municipal, onde nós vamos procurar mostrar aos estudantes, né, tudo aquilo que o Ministério Público pode fazer em prol do cidadão. E a gente espera que a criança chegue em casa e vai dizer para o pai, olha, nós temos direitos muitas vezes que não exercemos porque a gente desconhece. Então o objetivo básico é esse, esclarecer o cidadão.
O senhor acha que programas como esse, por exemplo, aproximam o Ministério Público da sociedade? Sem dúvida. E aqui nós vivemos já uma experiência interessante. Certa vez, nós tivemos uma autoridade que estava no interior do estado, e era um parlamentar, inclusive, e um cidadão procurou ele sabendo, eu gostaria de conhecer esse Ministério Público, esse cidadão que tem feito tanta coisa em prol da gente. Quer dizer, a população tinha uma ideia totalmente distorcida do que é o Ministério Público. Ao invés de saber que era uma instituição, ele estava personalizando. Então, em razão disso, a gente está buscando aproximar cada vez mais o Ministério Público da comunidade, porque o Ministério Público do futuro não é mais aquele que só cuidava de fazer a denúncia criminal. Uhum. Ele vai cuidar dos direitos coletivos da sociedade. Uhum. E aí a gente tem avançado bastante, porque muitas vezes, numa só ação, nós vamos atingir um bairro inteiro, às vezes. Uhum. Uhum. Então, esse é o Ministério do futuro que a gente está construindo. Esse programa Ministério Público na escola começa a funcionar a partir de quando? Assim que for formalizados os convênios, mas eu acredito que dentro de poucos dias ele já vai entrar em operação. Doutor Eliseu, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. O Ideias da Aldeia volta já já, não saia daí. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Eliseu Buquemaia. Dr. Eliseu, o senhor falava no bloco anterior dessa aproximação do Ministério Público com a sociedade, é um novo momento realmente do órgão. Como é que o cidadão comum, como é que as pessoas podem procurar o Ministério Público para ter acesso às informações, para tentar resolver os seus problemas? O cidadão pode procurar o Ministério Público, tanto aqui na capital como no interior, procurar, dizer, eu quero falar com o promotor, e ele, às vezes, ele vai aguardar um pouco, mas com certeza ele será atendido, e ele vai expor o problema, e se o Ministério Público não dará o encaminhamento, mas terá condições de dar uma orientação de como ser solucionado o problema do cidadão. E o órgão dispõe de uma equipe de informação que possa escutar a pessoa, ouvir a pessoa e depois encaminhá-la rapidamente ao promotor? Sim. Tem um servidor que a função dele é encaminhar o cidadão diretamente ao promotor. O que ocorre às vezes, ou com muita frequência no interior, é que pela manhã o promotor ele está no fórum fazendo audiências. Então, o cidadão às vezes chega lá e não é atendido e às vezes sai insatisfeito, mas e como nós temos um número limitado de promotores, então quando ele está em audiência ele não pode fazer esse atendimento. Eu, quando trabalhei no interior e tenho dado essa orientação aos membros hoje, é de que reserve a parte da tarde para o atendimento das pessoas. E isso tem funcionado de forma razoável. Agora, doutor Eliseu, mudando um pouco o foco da nossa conversa, qual é a avaliação que o senhor faz do sistema judicial brasileiro? O sistema judicial brasileiro, ele vive um caos, na verdade. As ações, elas são julgadas de forma muito lenta. Na parte criminal, então, que é um absurdo. Hoje, na verdade, um delinquente que tiver um bom advogado, ele dificilmente vai para a cadeia. Então, eu defendo que o sistema judicial brasileiro ele deve ser reformulado no sentido de simplificar mais o processo. Existem muitos recursos hoje e isso tem permitido que os delitos de menor potencial, de penas pequenas, com qualquer manobra jurídica, ele consegue, um bom advogado consegue com que a pena prescreva. Isso é lamentável e isso tem, na minha avaliação, tem estimulado muita criminalidade hoje no Brasil. O cidadão sabe que dificilmente ele vai ser punido e isso não tem estímulo maior para o aumento da violência do que isso. Agora,
tramitam no Congresso Nacional propostas de reforma do Judiciário, ou mesmo de reforma do próprio Ministério Público. Muita gente debate, né, sobre esse tema. Realmente são necessárias reformas que coloquem no país um sistema de justiça mais ágil, mais moderno. Na sua avaliação, em relação ao MP, o que seria uma reforma positiva? Não, o Ministério Público hoje, ele, a nível constitucional, nós temos uma atuação muito livre. Uhum. O que a gente enfrenta é o pequeno número de membros para a gente poder atender a todas aquelas atribuições que hoje a nós é incumbido. Agora, quanto ao processo do judicial, eu defendo que deva ser modificada a parte processual. Porque agora aconteceu uma reforma em que foi criado o controle externo, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Uhum. E criaram a súmula vinculante. Isso é um passo muito pequeno. O que nós precisamos realmente modificar é o Código de Processo, para fazer com que o processo seja julgado rápido. E esse é o grande entrave hoje na minha avaliação. O senhor é a favor do famoso controle externo do Judiciário? Não, sem dúvida. E nós também temos o controle externo do Ministério Público. Eu defendo porque a prática tem demonstrado que as corregedorias, tanto do Ministério Público como do Judiciário, elas não funcionam. E esse controle externo, ele veio em razão da inoperância das corregedorias. Porque muitas vezes o espírito corporativo, ele falou mais alto. Eu sempre fui contra isso, né? Eu defendo que se um colega meu ele cometeu uma irregularidade, ele tem que pagar por aquilo, responder pelo que fez. Ou que se peque por omissão, né, doutor Eliseu? Porque nós comentávamos agora há pouco a respeito do Esquadrão da Morte, quer dizer, mesmo numa situação delicada como essa, esse controle externo obrigaria o profissional a atuar, né? O órgão não estaria pecando por omissão, né? Mesmo numa situação delicada, como é o caso do Esquadrão da Morte, quer dizer, em questões de maior ou menor gravidade, né? O objetivo da criação do controle externo era justamente esse, mas na reforma, na criação da lei, eles, por exemplo, tiraram o dispositivo que, inclusive, podia acarretar a perda da função, às vezes por improbidade ou qualquer outro ato de responsabilidade administrativa do membro. Então, isso, foi retirado isso da proposta e eu defendo que deva haver, inclusive, a responsabilidade do membro através do Conselho Nacional. Porque se ele não está cumprindo com o seu papel, ele tem que ser responsabilizado. Porque o cidadão, ele hoje tem o direito de ter o atendimento, vamos dizer, digno. E o Ministério Público, ele é pago para servir e servir bem a comunidade. Então ele tem que ter a responsabilidade de cumprir com o seu papel. Muitos setores políticos avaliam aí como sendo necessária uma redução de poderes do Ministério Público. Até já batizaram essa tese de lei da mordaça. Me parece, salvo engano, que seria o projeto 6599. O que o senhor pensa disso? Isso aí eu vejo como um grande retrocesso, querer reduzir os poderes do Ministério Público. Hoje nós temos comprovado que não só no Acre, mas no Espírito Santo e em outros estados, as organizações criminosas, elas foram investigadas e foram desarticuladas em razão da atuação do Ministério Público, com esses poderes de investigação. E hoje, inclusive, está no Supremo Tribunal uma ação em que vai se decidir se o Ministério Público tem ou não poder de investigação. Se não for reconhecido o poder investigatório do Ministério Público, simplesmente vai ser um caos. E em pouco tempo, as organizações criminosas no Brasil, elas vão se apoderar de todas as instituições. Isso é uma coisa extremamente grave e que eu tenho certeza que o Supremo ele não vai cometer, né, esse erro grave em retirar esse poder do Ministério Público. Doutor Eliseu, eu me lembrei agora de uma situação. O senhor foi promotor em Chapuri quando do assassinato de Chico Mendes.
Queria que o senhor contasse um pouco daquele momento que o senhor viveu em Chapuri, falasse um pouco daquela experiência. Na época que eu fui designado para Chapuri, eu recém tinha entrado no Ministério Público, eu vinha da Defensoria Pública e um crime de grande repercussão, e eu cheguei lá e realmente enfrentei uma situação muito difícil, porque logo no início eu fui ameaçado por parentes da família do Darli. Mas isso não me intimidou e fez com que eu redobrasse, né, o trabalho, inclusive na instrução do processo, né, tomamos todos os cuidados, e quando a instrução foi encerrada, nós tínhamos colhido provas de que dava certeza que a gente ia obter a condenação dos assassinos do Chico Mendes. Sem dúvida deve ter sido uma experiência forte, né? Um momento marcante na sua carreira. Sem dúvida, eu acredito que durante os dias que eu viverei, eu vou levar sempre a lembrança daquele episódio, porque ele realmente foi muito marcante. Doutor Eliseu, a faixa etária hoje dos promotores caiu muito, né? Os jovens estão se aproximando da carreira de promotor. São pessoas que geralmente são recém-formadas, saem da universidade assim com uma bagagem teórica muito grande, mas com pouca formação humanística, digamos assim. A lei, efetivamente, não esclarece todas as questões. Muitas vezes é necessário usar a experiência, o bom senso, a maturidade, né? E isso é um pouco mais complicado quando se trata de um jovem. O senhor é a favor de uma idade mínima para ser promotor de justiça? Eu sou partidário de que se deve colocar gente jovem no Ministério Público, sem dúvida. Agora, como ficou estabelecido na reforma do Judiciário, se exige a experiência de 3 anos. 3 anos. Então já é um período razoável, e a falta de experiência às vezes atrapalha. De vez em quando acontece um exagero, né, um excesso por parte de um jovem, mas eu prefiro que aconteça um excesso do que uma omissão. E o jovem, ele, até pela própria idade, ele tem uma capacidade de produção muito maior do que uma pessoa já na idade madura. Eu estou envelhecendo e estou percebendo isso, né? Quando eu entrei no Ministério Público, muito combativo, e hoje eu vejo que a idade influencia nisso. Então, por isso que eu defendo a ideia de que a gente deve colocar jovens, que além de ter todo esse vigor da idade, ele vai prestar o serviço por longos anos, e isso é bom para a instituição. Certamente. Doutor Eliseu, num mundo hoje tomado por internet, globalização, quer dizer, uma modernidade que entra em choque com leis antigas, né, leis envelhecidas, os promotores, eles estão atualizados para lidarem com crimes que partem dessa modernidade? Por exemplo, crimes relacionados ao sistema financeiro, né, que trazem muita modernidade, crimes relacionados à internet. Os promotores estão atualizados a esse ponto? Sim, não todos. Nós, na capital, nós temos um grupo que ele atua, é um grupo nacional de combate ao crime organizado, e dentro desse grupo a gente vem efetuando treinamento para investigar crimes mais complexos. Hoje, por exemplo, os crimes financeiros e o crime organizado que usa a inteligência, vamos dizer. Esse é o mais difícil de combater, porque eles usam de meios que são difíceis de ser detectados. Os crimes da internet, então a gente, na verdade, está correndo praticamente atrás disso, mas é bastante atualizado para poder combater essa nova modalidade de crimes que vem surgindo com a tecnologia. Bom, doutor Eliseu, muito obrigado por essa boa conversa aqui no Ideias da Aldeia. Eu também agradeço a oportunidade e quero conclamar ao povo do Acre que, quando tiver um problema, procure o Ministério Público, não importa se é na capital ou no interior, que tenho certeza que ele será bem atendido e será dado encaminhamento ao seu problema. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.
Olá. O Ministério Público Estadual está completando 40